Começando então a coletiva de imprensa, primeira pergunta do Caldenei Gomes, da Rádio Pelotense. Jardel, a tua ausência no time titular no jogo passado foi justificada por um problema de lesão sofrido na partida contra o São Paulo em Rio Grande. Para domingo, qual é a tua condição e quanto tempo tu acreditas que poderá jogar em alta intensidade, que é a tua principal característica? Então, realmente, eu acho que quem acompanhou o último jogo em casa, né, eu acabei tendo um problema no joelho esquerdo, né, onde perdi praticamente uma semana de treinamento e tive que fazer até uma infiltração, onde acabou dando uma lesão e acabei fazendo uma infiltração para que eu pudesse retornar o mais rápido possível. Então, fiquei triste por isso, perdi bastante tempo de treinamento e graças a Deus aí estou bem melhor já e trabalhando normalmente para que eu possa estar à disposição e eu possa contribuir com meus colegas e com a equipe e o Pelotas. Ainda pergunta do Caldenei Gomes. Para você, o que representa o acesso do Pelotas e também o que significa para ti esse acesso na tua história como profissional? Então, para mim representa muito, né? Porque não é a primeira oportunidade que eu tenho de vir aqui e esclarecer, né, que eu sempre tive um carinho muito grande pelo Pelotas, né? Então, para mim seria uma grande conquista e eu acho que no futebol é importantíssimo também a gente marcar a história, né, deixar um legado, que isso tudo é passageiro, né? Daqui uns dias a gente acaba se desligando do futebol, né, só acompanhando, que é um processo. Então, para mim é importantíssimo também fazer história, deixar uma imagem bacana, um legado bacana dentro do futebol. E isso ninguém nos tira. Então, para mim é importantíssimo, né, tanto pessoal quanto para o clube, né. Então, para mim vai ser muito importante e eu estou encarando isso como um dos grandes desafios da minha carreira. Então, vou me doar ao máximo, e não só eu, como todos os meus colegas, equipe, comissão técnica, diretoria, está todo mundo imbuído, né? Sabe da importância e da grandeza do Pelotas, né? E então a gente está trabalhando bastante para que a gente consiga realizar esse objetivo. Pergunta do Sidney Quest do Portal Balançou. O momento requer atenção máxima e tu e o Itaqui são peças fundamentais na experiência nesse grupo do Pelotas. O Passo Fundo tem uma saída de jogo clara e forte, com um zagueiro até de certa forma atuando como um certo líbero, né? Fazendo a ligação para o Diogo Oliveira. No teu entender, essa pode ser a saída para o Pelotas começar a anular as jogadas do adversário e tu pode ser o responsável por iniciar esse sistema aí dentro de campo? Não, eu acho que é uma bela equipe do Passo Fundo, né? Eu tive a oportunidade também de jogar com o Diogo Oliveira, todo mundo sabe que é um jogador que tem bastante qualidade. Então, o zagueiro também apresenta uma boa qualidade na saída de bola, tem um padrão de jogo bem definido. A gente sabe que a gente tem que respeitar bastante o adversário, que não é uma equipe qualquer, tanto que conseguiu vários resultados importantes fora de casa, né? Então, a gente sabe disso e a gente tem que se preparar e viver o jogo desde o início da semana, né? Então, a gente não... Claro, respeitando muito o adversário, é muito claro para nós o que a gente precisa, né? Mas cada um dentro da sua função. Eu não sei se jogo ainda, não foi definido uma equipe. E independente de quem jogue também vai ter a sua função e vai fazer o melhor para tentar cumprir em prol da equipe. E a gente espera sim que a gente consiga anular os pontos fortes da equipe deles e para que a gente consiga o nosso objetivo, que é passar a próxima fase. Ainda a pergunta do Sidney Quest. O primeiro tempo foi muito bagunçado taticamente lá em Passo Fundo, né? Já no segundo tempo a equipe se organizou. Tu também viu isso? Como é que vocês estão trabalhando aí para manter uma regularidade nessa partida agora desse próximo domingo? Eu acho que, se tratando do primeiro jogo, eu acho que o primeiro tempo faltou um pouquinho, no meu ver, né, na minha opinião, faltou um pouquinho mais de espírito competitivo, né? Eu acho que o Passo Fundo estava levando um pouquinho de vantagem nessa questão. Eu acho que nossa equipe sempre foi uma equipe que sempre competiu muito, né? E
a competição exige isso, né? Então, eu acho que a gente deixou a desejar isso um pouquinho no primeiro tempo, né? Então, o Badico ressaltou isso no intervalo, deixou muito bem claro, né? E eu acho que depois do segundo tempo o espírito foi outro, a gente encarou de outra maneira o jogo, né? Esses jogos tem que ser encarado dessa maneira, né? São todos os jogos decisivos e decididos nos detalhes, então tudo é válido. Então tu leva tudo para ali para dentro de campo e também, no meu ver, o espírito competitivo faz a diferença nesses jogos decisivos, nesses jogos grandes, né? Então a gente já está alimentando isso desde o início da semana, que é uma das coisas que a gente tem que levar para dentro de campo. A gente sabe que não é um jogo fácil, né? Que a gente não está enfrentando uma equipe qualquer, mas a gente tem que entrar com isso bem claro para que a gente consiga pôr o nosso estilo de jogo e se Deus quiser, aí a gente merecer, a gente consiga o nosso objetivo. Pergunta do Eduardo Torres, da 10 FM. Jardel, como um dos líderes do elenco, tu acaba tendo um papel importante nessa fase. É mais uma vez um jogo de detalhes e que tudo pode fazer a diferença. Para domingo, o que pode ser preponderante para conseguir a classificação em um jogo tão equilibrado? Eu acho que nesses jogos decisivos aí é diminuir a margem de erro, né? Simplificar, porque são jogos que às vezes não tem muitas oportunidades de gol, né? Às vezes tu cria uma oportunidade de gol e aquela tu tem que tentar aproveitar. Então são cheios de detalhes e a gente usa esse período aí para que a gente se prepare e trabalhe em cima do adversário e para que a gente não seja surpreendido. A gente sabe que é um jogo difícil, se define em detalhes, então a gente tem que trabalhar tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente consiga pôr em prática e conseguir o objetivo final, que é passar a próxima fase. Ainda a pergunta do Eduardo Torres. Jardel, tu fez parte de um dos grandes times do Pelotas nos últimos anos e na tua volta deixasse claro do grau de identificação que tu tem com o Pelotas. Tu já passou para os teus colegas o quanto significa conseguir esses resultados positivos com a camisa do Pelotas, como foi lá em 2010? Isso a gente sempre deixou claro dentro do vestiário, né? Desde o próprio Gabriel, né? Conversa com os jogadores, sempre deixou bem claro que o que é vestir a camiseta do Pelotas, né? O que é jogar no Pelotas. Então hoje todo mundo é bem ciente, né? Da importância que tem essa camiseta. Então a gente leva isso com certeza para dentro de campo e com esse espírito competitivo, né? Que é um clube que também foi identificado por isso, né? Que é um clube que nunca desiste. E eu acho que isso também pode fazer diferença nesses jogos. E todo mundo é bem ciente, né? De que a gente conquistando coisas boas do Pelotas, ele também é um clube que divulga bastante, um clube que aparece bastante. Então é uma grande oportunidade, principalmente para os mais novos, né? Conseguindo esses objetivos aí pode ser visto para todo lugar. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Já deu na conversa que tivemos com o Badico ontem, tu foste poupado no primeiro tempo e pedisse para jogar ali na tua entrada, o time melhorou. O que tu observasse desse jogo e o que pode ser mudado para o jogo de volta? Não, eu acho que é mais essa questão, né, do espírito, né? Porque a gente tem uma boa equipe, a gente já tem jogadores aqui que todo mundo tem uma história bacana dentro do futebol, né? Então eu acho que foi isso, mais uma questão que a gente conversou até no intervalo, né? Que a gente tinha que melhorar esse espírito competitivo e acho que no segundo tempo a gente entendeu que era dessa maneira e a gente ainda teve a oportunidade de ganhar o jogo, né? O Jarro finalizou uma bola, o cara tirou em cima da linha, eu acho que a gente demonstrou uma grande evolução, né? O Sapeca também entrou muito bem no jogo, eu acho que a gente tem um grupo onde tem bons jogadores e com isso a gente tem muito a ganhar, então eu acho que melhorando esses detalhezinhos aí que a gente pode crescer ainda mais. Para finalizar a pergunta do Paulo Martins, Jardel, em jogo de mata-mata, todo cuidado é pouco. Quem perder está fora. E com a tua experiência, que lições tu aprendesse desse tipo de jogo? Eu acho que são jogos que tem que ter bastante cautela, né? Você tem que estar vivo até o final do jogo, né? Então não é porque a gente joga em casa que a gente tem que se atirar de qualquer jeito, né? Jogar de qualquer maneira. A gente tem que respeitar uma
tática, um padrão de jogo, e então eu acho que não são jogos que tu ganha de qualquer jeito. Então, no meu ver, tem bastante cautela, bastante respeito ao adversário, e concentração também, que é importantíssimo, e jogar o jogo, né? Tu entender o jogo, tu viver o jogo, e eu acho que tu vai sentindo o jogo passo a passo, e aí tu vai se soltando. Mas até então eu acho que é um jogo de muita cautela, muito respeito e concentração, porque a gente não seja surpreendido e esteja sempre vivo no jogo até o final.